Ano Bíblico, o estudo diário da Palavra de Deus com o pastor Carlos Oliveira. Continuando o nosso ano bíblico hoje, o livro de Jó, capítulo 11 ao capítulo 14. Zofar acusa Jó de iniquidade. Então respondeu Zofar, o Naamatita: porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes: a minha doutrina é pura e sou limpo aos teus olhos. Falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da tua iniquidade. Porventura, desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende a alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade. Mas o homem estúpido se tornará sábio, quando a cria de um asno monteis nascer homem. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como a manhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança, olharás em derredor e dormirás tranquilo, deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do espírito. Capítulo 12. Então Jó respondeu: na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós. Eu não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou irrisão para os meus amigos. Eu, que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto servem de risão. No pensamento de quem está seguro há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros. Tem o punho por seu Deus. Mas pergunta agora às alimárias, e a cada uma delas tu ensinará, e as aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar tu contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente, e o espírito de todo o gênero humano. Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos, e na longevidade o entendimento? Não, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele deita abaixo não se reedificará. Lança na prisão e ninguém a pode abrir. Se retém as águas, elas secam. Se as larga, devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva os despojados do seu cargo, e aos juízes faz desvairar. Dissolve a autoridade dos reis, e uma corda lhes cinge os lombos. Aos sacerdotes leva os despojados do seu cargo, e aos poderosos transtorna. Aos eloquentes ele tira a palavra e tira o entendimento aos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas manifesta as coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Multiplica as nações
e as faz perecer. Dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas sem terem luz e os faz cambalear como ébrios. Capítulo 13. Jó defende a sua integridade. Eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei. Não vos sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e atentai para os argumentos dos meus lábios. Porventura falareis perversidade em favor de Deus, e a seu favor falareis mentiras? Sereis parciais por ele? Contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele como se zomba de um homem qualquer? Acerbamente vos repreenderá se em oculto fordes parciais. Porventura não vos amedrontará a sua dignidade e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas máximas são como provérbios de cinza, os vossos baluartes, baluartes de barro. Calai-vos perante mim e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a vida na minha mão. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Também isto será a minha salvação, o fato de o ímpio não vir perante ele. Atentai para as minhas razões e dai ouvidos à minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa contender comigo? Neste caso, eu me calaria e renderia o espírito. Concede-me somente duas coisas. Então me não esconderei do teu rosto. Alivia tua mão de sobre mim e não me espante o teu terror. Interpela-me e te responderei, ou deixa-me falar e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também pões os meus pés no tronco, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida da traça. Capítulo 14. Jó medita sobre a brevidade da vida. O homem nascido de mulher vive breve tempo cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece, e sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia deles os olhares, para que tenha repouso, até que como jornaleiro tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobrisses na sepultura e me ocultasse até que a tua ira se fosse e me pusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído.
Chamar-me-ias e eu te responderia, terias saudades da obra de tuas mãos, e até contarias os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades. Como o monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele e ele passa. Muda-lhes o semblante e o despedes para o além. Os seus filhos recebem honras e ele o não sabe. São humilhados e ele o não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo e só a seu respeito sofre a sua alma. Amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Tire tempo para orar e meditar. Que privilégio ouvir a palavra de Deus. Continue ouvindo a palavra de Deus. Não se deixe iludir pelos atrativos desse mundo. Tire tempo para Deus. Esse é o tempo mais importante do dia e da vida. Um ótimo dia para você e até amanhã em nome de Jesus. Amém.